Se você está assistindo este vídeo, provavelmente já perdeu pelo menos uma mulher incrível por não saber despertar o interesse certo nela. E eu aposto que você ainda não entende exatamente o que aconteceu. Oi, meus queridos! Aqui é a Doutora do Amor e hoje vou revelar o que 99% dos homens fazem de errado quando tentam conquistar uma mulher. Hoje vou revelar o segredo que faz qualquer mulher desenvolver um interesse magnético por você. Algo tão eficaz que ela literalmente vai começar a te procurar, te valorizar e querer estar sempre perto de você. Antes de revelar o segredo, preciso falar sobre o maior erro que 95% dos homens cometem quando gostam de uma mulher. E provavelmente você já cometeu esse erro várias vezes. O erro é simples: disponibilidade excessiva. Deixa eu explicar melhor. Quando um homem se interessa por uma mulher, ele automaticamente fica disponível 24 horas por dia. Responde mensagens na hora, cancela compromissos para vê-la, muda toda sua rotina em função dela. Parece romântico, né? Mas na prática, é o caminho mais rápido para ela perder totalmente o interesse. Por quê? Porque você quebrou uma das leis fundamentais da atração humana, a lei da escassez. Vou contar uma história real que aconteceu com um dos meus seguidores. Vou chamar ele de Rafael. Rafael conheceu uma mulher incrível no trabalho. Linda, inteligente e bem-sucedida. Ele ficou completamente apaixonado. E o que o Rafael fez? Exatamente o que todo homem faz nessa situação. Começou a mandar bom dia todos os dias, ficava online no WhatsApp só esperando ela responder, cancelou encontros com amigos para ficar disponível caso ela quisesse sair. Resultado? Em 2 semanas, ela estava seca nas conversas. Em 1 mês, mal respondia às mensagens. E sabe o que ela disse quando ele perguntou o que tinha acontecido? Rafael, você é um cara legal, mas sinto que você não tem vida própria. Parece que sua felicidade depende só de mim, e isso me sufoca. Essa frase resume tudo. A disponibilidade excessiva não demonstra amor, demonstra carência. E carência é o oposto de atratividade. Mas calma, que eu vou te mostrar exatamente como reverter isso. A verdade é que as mulheres são biologicamente programadas para se sentirem atraídas por homens que representam desafio, mistério e valor alto. E um homem que está sempre disponível não representa nada disso. É como aquela música que toca no rádio toda hora. No começo você até gosta, mas depois enjoa porque está sempre lá. Agora imagine uma música que você só escuta de vez em quando. Ela fica muito mais especial, né? O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Mas existe uma diferença crucial entre ser escasso por estratégia e ser escasso porque você tem uma vida rica e interessante. A primeira é manipulação e funciona temporariamente. A segunda é atratividade genuína e funciona para sempre. Agora vou te ensinar algo que poucos homens sabem: como realmente funciona a mente feminina quando se trata de atração. As mulheres não escolhem parceiros da mesma forma que os homens. Enquanto nós, homens, somos mais visuais e diretos, elas fazem uma análise muito mais complexa e instintiva. Existe um conceito na psicologia evolutiva chamado valor de mercado sexual. Parece técnico, mas é simples de entender. É basicamente o quanto você é desejável como parceiro. E aqui está o segredo: as mulheres avaliam seu valor não apenas pelo que você oferece, mas principalmente pela forma como você se comporta. Um homem de alto valor tem algumas características muito específicas. Primeira, ele tem propósito próprio. Sua vida não gira em torno de nenhuma mulher, por mais especial que ela seja. Ele tem objetivos, sonhos, projetos que o motivam. Segunda, ele é seletivo. Não aceita qualquer comportamento só porque gosta da pessoa. Ele tem padrões e os mantém. Terceira, ele é imprevisível de forma positiva. Não no sentido de ser instável, mas de não ser óbvio demais. Ela nunca sabe completamente o que esperar dele. Quarta, ele tem vida social ativa. Outros people valorizam sua companhia, ele tem amigos, hobbies, uma vida rica e interessante. Quinta, ele não é necessitado emocionalmente. Ele gosta da companhia dela, mas não precisa dela para ser feliz. Agora, vou te contar sobre a neurociência por trás disso tudo. Quando uma mulher encontra um homem que demonstra essas características, o cérebro dela libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Mas não é uma liberação constante, é intermitente. E sabe o que acontece com recompensas intermitentes? Elas criam vício. É o mesmo princípio dos cassinos e dos games. Por isso que uma mulher pode ficar obcecada por um homem que às vezes dá atenção, às vezes não. Que às vezes está disponível, às vezes está ocupado com sua própria vida. O cérebro dela interpreta isso como: esse homem tem valor alto. Ele tem opções. Preciso conquistar e manter a atenção dele.
Mas cuidado! Isso não significa ser babaca ou desrespeitoso. A diferença é sutil, mas fundamental. Um cara desrespeitoso ignora por malícia ou ego. Um homem de alto valor simplesmente tem uma vida tão rica e interessante que não consegue estar sempre disponível. Existe também o fator evolutivo. Durante milhares de anos, as mulheres desenvolveram a habilidade de identificar homens que poderiam proteger e sustentar uma família. Hoje isso se traduz em procurar homens que demonstram recursos, competência e estabilidade emocional. Um homem que abandona toda a sua vida por uma mulher não demonstra nenhuma dessas qualidades. Na verdade, demonstra exatamente o oposto: instabilidade, falta de recursos próprios e incompetência para gerenciar sua própria vida. Agora vamos ao que interessa: o protocolo prático que vai fazer qualquer mulher desenvolver interesse genuíno por você. Eu chamo de os 7 pilares do homem magnético. Cada pilar é uma área específica da sua vida que você precisa desenvolver. Pilar 1. Missão de vida. Todo homem atrativo tem uma missão que vai além de conseguir uma namorada. Pode ser construir um negócio, se tornar um expert em algo, ajudar pessoas, criar arte, qualquer coisa que te dê propósito. Quando você tem uma missão clara, isso transparece em tudo, na forma como você fala, como você se comporta, na energia que você transmite. As mulheres percebem isso instantaneamente. Elas sentem que você é um homem que está indo para algum lugar na vida. Como identificar sua missão? Faça estas perguntas. O que você faria mesmo se não fosse pago para isso? Qual problema do mundo você gostaria de resolver? Que atividade te faz perder a noção do tempo? Se você tivesse recursos ilimitados, como gastaria seu tempo? Sua missão não precisa ser grandiosa. Pode ser o melhor pai possível, criar uma empresa local, dominar um instrumento musical, qualquer coisa que te motive genuinamente. Pilar 2. Independência emocional. Esse é talvez o mais importante. Você precisa ser feliz sozinho antes de ser feliz com alguém. Isso significa não mandar mensagem toda hora só porque está entediado. Não cancelar seus planos sempre que ela aparecer. Não ficar ansioso quando ela demora para responder. Sua felicidade não pode depender da atenção de nenhuma mulher. Como desenvolver independência emocional? Crie uma rotina que te deixe bem mesmo quando está sozinho. Tenha hobbies que você pratica independente de companhia. Aprenda a processar suas emoções sem precisar de validação externa. Desenvolva autocompaixão, seja gentil consigo mesmo. Pratique mindfulness para não ser escravo dos seus pensamentos. Pilar 3. Padrões altos. Homens atrativos são seletivos. Eles não aceitam qualquer comportamento só porque a mulher é bonita. Se ela te trata mal, você se afasta. Se ela não demonstra interesse genuíno, você não fica correndo atrás. Se ela cancela encontros sem explicação, você não aceita. Isso não é ser difícil, é ter amor próprio. Exemplos de padrões altos em ação. Não aceitar desrespeito ou grosseria. Não tolerar cancelamentos de última hora sem motivo válido. Não ficar com pessoas que não demonstram interesse recíproco. Não abrir mão dos seus valores por ninguém. Não aceitar ser a segunda opção de alguém. Pilar 4. Vida social rica. Você precisa ter amigos, hobbies, atividades que te completam. Quando você tem uma vida social ativa, isso demonstra que você é uma pessoa interessante e valorizada por outros. Além disso, quando você não está sempre disponível porque tem outros compromissos, isso cria escassez natural. Como construir uma vida social rica? Participe de atividades em grupo, esportes, cursos, voluntariado. Cultive amizades antigas e faça novas. Tenha hobbies que envolvam outras pessoas. Seja um bom amigo, seja confiável e interessante. Organize encontros e eventos sociais. Pilar 5. Crescimento constante. Homens atrativos estão sempre evoluindo. Podem estar aprendendo uma habilidade nova, fazendo um curso, lendo livros, se exercitando. Mulheres se sentem atraídas por homens que estão em movimento, que têm ambições e trabalham para realizá-las. Áreas para crescimento constante. Física, exercite-se regularmente e cuide da saúde. Mental, leia e estude, aprenda coisas novas. Emocional, desenvolva a inteligência emocional. Social, melhore suas habilidades de comunicação. Profissional, invista na sua carreira. Espiritual, tenha práticas que te conectem com algo maior. Pilar 6. Mistério calculado. Não conte toda a sua vida na primeira conversa. Deixe ela curiosa para descobrir mais sobre você. Isso não significa mentir ou ser falso. Significa revelar camadas da sua personalidade gradualmente. Como manter mistério saudável. Não conte tudo sobre você de uma vez. Tem aspectos da sua vida que poucas pessoas conhecem. Seja interessante, mas não previsível.
Tenha histórias para contar gradualmente. Mantenha alguns projetos e sonhos privados até o momento certo. Pilar 7. Presença magnética. Quando você está com ela, esteja 100% presente. Sem celular, sem distrações. Dê atenção total de qualidade. Isso faz ela valorizar muito mais os momentos que vocês passam juntos. Como desenvolver presença magnética? Pratique escuta ativa, ouça realmente o que ela diz. Mantenha contato visual adequado. Use linguagem corporal confiante. Seja genuinamente interessado na pessoa. Deixe o celular de lado durante conversas importantes. Agora, como aplicar isso na prática? Primeira semana. Foque apenas no pilar 1. Defina claramente qual é sua missão de vida atual. Pode ser profissional, pessoal, qualquer coisa que te motive de verdade. Segunda semana. Trabalhe o pilar 2. Comece a criar uma rotina que te deixe feliz independente de qualquer mulher. Exercite-se, tenha hobbies, dedique tempo para você. E assim por diante, um pilar por semana. A mudança não é imediata, mas em 2 meses você vai ser uma pessoa completamente diferente. E todas as mulheres ao seu redor vão perceber essa transformação. Vou compartilhar 3 casos reais de seguidores que aplicaram esse método e tiveram resultados impressionantes. Caso 1. Marco, o executivo carente. Marco tinha 32 anos, era executivo bem-sucedido, mas tinha um problema sério com relacionamentos. Sempre que gostava de uma mulher, se tornava completamente dependente emocionalmente. Ele chegou até mim depois que uma mulher que ele estava ficando há 3 meses simplesmente desapareceu. Bloqueou ele em tudo sem explicação. O padrão do Marco era sempre o mesmo. Conhecia uma mulher, se interessava intensamente, bombardeava ela com atenção, cancelava tudo para ficar disponível. E invariavelmente ela se afastava. Aplicamos o protocolo dos 7 pilares. Marco descobriu que sua missão de vida era abrir uma ONG para jovens carentes. Algo que ele sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Ele parou de ficar mandando mensagem para mulheres o tempo todo e começou a se dedicar ao projeto da ONG. Voltou a jogar futebol com os amigos, coisa que tinha abandonado. A transformação foi gradual, mas impressionante. Marco começou a falar com paixão sobre seu projeto social. Suas conversas ficaram mais interessantes porque ele tinha coisas genuinamente importantes acontecendo na vida dele. Resultado? Em 3 meses, 5 mulheres diferentes começaram a demonstrar interesse por ele. Incluindo a que havia sumido, ela voltou a falar com ele do nada. Marco me disse: "Doutora, é incrível. Eu não mudei fisicamente nada, mas as mulheres me veem de forma completamente diferente agora." O que mudou? Marco parou de ser um homem desesperado por validação feminina e se tornou um homem com propósito. E isso é irresistivelmente atrativo. Caso 2. Pedro, o jovem inseguro. Pedro tinha 24 anos e nunca tinha conseguido manter o interesse de nenhuma mulher por mais de algumas semanas. O problema dele era que ele se comportava como um amiguinho em todos os relacionamentos. Sempre concordava com tudo, nunca expressava opinião própria, aceitava qualquer coisa. Pedro tinha medo de confronto, medo de desagradar, medo de ser rejeitado. Então ele vivia tentando agradar todo mundo, especialmente as mulheres que gostava. Trabalhamos especificamente o pilar 3, padrões altos. Pedro aprendeu a dizer não, a expressar suas opiniões, a não aceitar comportamentos que não gostava. A primeira vez que ele aplicou isso foi transformadora. A menina que ele estava ficando cancelou um encontro 30 minutos antes por um motivo fútil. Disse que uma amiga tinha aparecido em casa. Ao invés de aceitar e reagendar como sempre fazia, Pedro disse: "Tudo bem, mas eu não vou mais fazer planos contigo. Quando você estiver realmente interessada e puder me dar a atenção que eu mereço, me avisa." Ela ficou chocada porque nunca tinha visto Pedro se impor assim. E sabe o que aconteceu? Ela começou a correr atrás dele. Pediu desculpas, se explicou, e desde então nunca mais cancelou nada. Pedro descobriu algo revolucionário. Quando você se respeita, os outros também te respeitam. Quando você tem padrões, as pessoas se esforçam para atendê-los. Hoje Pedro namora há 8 meses com uma mulher incrível que o respeita e valoriza exatamente porque ele aprendeu a se valorizar primeiro. Caso 3. André, o cara legal demais. André era aquele tipo de cara que todas as mulheres falavam: "Você é perfeito, mas só como amigo." Ele era gentil, atencioso, sempre disponível, fazia tudo pela pessoa que gostava. Mas nunca conseguia sair da friendzone. O problema do André era que ele não tinha mistério nenhum. Era um livro aberto. Contava toda a sua vida, todos os seus sentimentos, não tinha nenhuma camada para ela descobrir. André também não tinha vida própria interessante. Seu único hobby era assistir série, e ele abandonava até isso quando estava interessado em alguém.
Trabalhamos principalmente o pilar 6, mistério calculado, mas também os pilares 1 e 4. André aprendeu a ser mais reservado, a não contar tudo sobre si mesmo de uma vez, a manter algumas coisas interessantes sobre sua vida para revelá-las gradualmente. Ele também desenvolveu novos hobbies que a maioria das pessoas não sabia que ele tinha. Começou a aprender violão e fotografia. A transformação foi impressionante. Mulheres que antes o viam apenas como amigo começaram a ficar curiosas. André, eu nunca soube que você tocava violão. Que interessante! O mais importante, André parou de estar sempre disponível. Quando alguém o chamava para sair, às vezes ele dizia, não posso hoje, tenho aula de violão, ou vou fazer uma sessão de fotos no parque. De repente, André se tornou interessante porque tinha uma vida interessante. Hoje ele namora com uma colega de trabalho que conhece há 2 anos, mas que só começou a vê-lo de forma romântica depois que ele aplicou essas mudanças. O que todos esses casos têm em comum? Nenhum deles precisou fingir ser outra pessoa. Eles apenas se tornaram versões melhores de si mesmos. Caso bônus, Ricardo, o divorciado amargurado. Ricardo tinha 38 anos e havia se divorciado há 1 ano. Ele estava amargurado, sem confiança, achando que nunca mais conseguiria um relacionamento sério. Seu erro era ficar comparando todas as mulheres com a ex-esposa e falando sobre o divórcio logo nos primeiros encontros. Trabalhamos principalmente os pilares 2 e 5, independência emocional e crescimento constante. Ricardo teve que aprender a processar o divórcio de forma saudável, parar de se vitimizar e focar no seu crescimento pessoal. Ele voltou a estudar, fez um MBA que sempre quis fazer. Começou a viajar sozinho, coisa que nunca tinha feito. Entrou numa academia e perdeu 15 quilos. A mudança na autoestima foi dramática. Ricardo se redescobriu como homem, não mais apenas como ex-marido. Quando ele finalmente começou a conhecer mulheres novas, era uma pessoa completamente diferente. Confiante, interessante e com histórias para contar. Hoje ele namora uma mulher 5 anos mais nova que o admira pela maturidade e pela capacidade de crescer com os desafios da vida. Agora vou falar sobre os erros mais comuns que os homens cometem ao tentar aplicar essas estratégias e como evitá-los. Erro 1. Virar robô emocional. Alguns homens interpretam independência emocional como não demonstrar nenhum sentimento. Eles ficam frios, distantes, quase robóticos. Isso é um erro grave. Independência emocional não significa não ter emoções, significa não ser escravo delas e não depender dos outros para se sentir bem. Você ainda pode ser carinhoso, afetuoso, demonstrar interesse. A diferença é que você não fica desesperado se não receber a mesma intensidade de volta. Erro 2. Fingir ter uma vida interessante. Mentir sobre hobbies, exagerar conquistas, inventar histórias. Isso sempre dá errado porque é insustentável e inautêntico. Se você não tem uma vida interessante ainda, trabalhe para construir uma de verdade. É mais trabalhoso, mas o resultado é duradouro e genuíno. Erro 3. Aplicar técnicas sem entender os princípios. Alguns homens decoram truques sem entender a psicologia por trás. Eles demoram 3 horas para responder mensagens porque é estratégia, mas não tem nada interessante para fazer nessas 3 horas. O princípio é ter uma vida rica que naturalmente te deixa ocupado. A técnica é só a consequência. Erro 4. Ser seletivo demais muito rápido. Alguns homens interpretam padrões altos como ser impossível de satisfazer. Eles começam a rejeitar mulheres por qualquer coisinha, achando que isso demonstra valor. Padrões altos significam não aceitar desrespeito e mau comportamento, não significa ser perfeccionista impossível. Erro 5. Abandonar tudo na primeira dificuldade. Mudança real leva tempo. Alguns homens aplicam essas estratégias por 2 semanas, não veem resultado imediato e desistem. Lembre-se, você provavelmente levou anos para desenvolver os padrões atuais. Vai levar alguns meses para mudá-los completamente. Erro 6. Usar isso para manipular. Alguns homens tentam usar essas estratégias como truques para conseguir sexo ou manipular mulheres. Isso não funciona a longo prazo e é eticamente questionável. O objetivo é se tornar genuinamente mais atrativo, não enganar ninguém. Agora vou te dar um plano de ação de 30 dias para você começar a aplicar tudo isso hoje mesmo. Semana 1. Auditoria da sua vida atual. Dias 1-2. Faça uma análise honesta. Em quais pilares você está fraco? Você tem uma missão clara? É emocionalmente independente? Tem padrões altos? Pegue um papel e avalie cada pilar de 1 a 10. Seja brutalmente honesto. Dias 3-4. Identifique comportamentos que demonstram baixo valor. Você manda mensagem demais? Fica sempre disponível?
Aceita qualquer coisa. Faça uma lista dos seus comportamentos mais carentes e need. Dia 5, 7. Comece a mudança gradual. Se você costuma responder mensagens na hora, comece a esperar algumas horas. Se cancela seus planos sempre, pare de fazer isso. Semana 2. Construindo sua missão. Defina claramente qual é seu objetivo principal na vida neste momento. Pode ser profissional, pessoal, criativo, qualquer coisa que te motive de verdade. Dedique pelo menos 2 horas por dia trabalhando nessa missão. Isso vai criar propósito e fazer você ter menos tempo para ficar pensando em mulheres. Semana 3. Desenvolvendo independência emocional. Aprenda a ficar bem sozinho. Saia sozinho, vá ao cinema sozinho, jante sozinho. Descubra que você não precisa de companhia constante para ser feliz. Pare de procurar validação externa. Sua autoestima não pode depender da atenção que você recebe. Semana 4. Aplicando padrões altos. Comece a ser mais seletivo. Se alguém te trata mal, se afaste. Se alguém não demonstra interesse genuíno, não corra atrás. Isso não é ser babaca, é ter amor próprio. Dicas extras para acelerar o processo. Comece a praticar algum esporte ou atividade física. Isso melhora sua confiança e te dá mais energia. Leia pelo menos 20 minutos por dia. Homens cultos são mais atraentes. Desenvolva uma habilidade nova. Pode ser música, culinária, idioma, qualquer coisa que te torne mais interessante. Cuide da sua aparência. Não precisa ser modelo, mas precisa demonstrar que se valoriza. Tenha hobbies que você realmente goste. Não escolha atividades só para impressionar mulheres. Pratique conversação. Aprenda a contar histórias interessantes e fazer perguntas envolventes. Desenvolva senso de humor. Pessoas que sabem fazer os outros rirem são irresistivelmente atraentes. Cultive amizades masculinas sólidas. Ter amigos homens de qualidade demonstra que você é confiável e leal. Aprenda algo sobre o que você é apaixonado. Quando você fala sobre algo que ama, seus olhos brilham, e isso é magnético. Tenha uma opinião própria sobre as coisas. Não seja o cara que concorda com tudo só para agradar. Lembre-se, a mudança é gradual. Não espere resultados da noite para o dia. Mas se você aplicar isso de forma consistente, em 90 dias você vai ser uma pessoa completamente diferente. E as mulheres ao seu redor vão perceber essa mudança. Elas vão começar a te ver com outros olhos, te valorizar mais, buscar sua atenção. Agora vou te dar um plano de ação de 30 dias para você começar a aplicar tudo isso hoje mesmo. Semana 1. Auditoria da sua vida atual. Dias 1, 2. Faça uma análise honesta. Em quais pilares você está fraco? Você tem uma missão clara? É emocionalmente independente? Tem padrões altos? Pegue um papel e avalie cada pilar de 1 a 10. Seja brutalmente honesto. Dias 3, 4. Identifique comportamentos que demonstram baixo valor. Você manda mensagem demais? Fica sempre disponível? Aceita qualquer coisa? Faça uma lista dos seus comportamentos mais carentes e need. Dia 5, 7. Comece a mudança gradual. Se você costuma responder mensagens na hora, comece a esperar algumas horas. Se cancela seus planos sempre, pare de fazer isso. Semana 2. Construindo sua missão. Defina claramente qual é seu objetivo principal na vida neste momento. Pode ser profissional, pessoal, criativo, qualquer coisa que te motive de verdade. Dedique pelo menos 2 horas por dia trabalhando nessa missão. Isso vai criar propósito e fazer você ter menos tempo para ficar pensando em mulheres. Semana 3. Desenvolvendo independência emocional. Aprenda a ficar bem sozinho. Saia sozinho, vá ao cinema sozinho, jante sozinho. Descubra que você não precisa de companhia constante para ser feliz. Pare de procurar validação externa. Sua autoestima não pode depender da atenção que você recebe. Semana 4. Aplicando padrões altos. Comece a ser mais seletivo. Se alguém te trata mal, se afaste. Se alguém não demonstra interesse genuíno, não corra atrás. Isso não é ser babaca, é ter amor próprio. Dicas extras para acelerar o processo. Comece a praticar algum esporte ou atividade física. Isso melhora sua confiança e te dá mais energia. Leia pelo menos 20 minutos por dia. Homens cultos são mais atraentes. Desenvolva uma habilidade nova. Pode ser música, culinária, idioma, qualquer coisa que te torne mais interessante. Cuide da sua aparência. Não precisa ser modelo, mas precisa demonstrar que se valoriza. Tenha hobbies que você realmente goste. Não escolha atividades só para impressionar mulheres. Pratique conversação. Aprenda a contar histórias interessantes e fazer perguntas envolventes. Desenvolva senso de humor. Pessoas que sabem fazer os outros rirem são irresistivelmente atraentes.
Cultive amizades masculinas sólidas. Ter amigos homens de qualidade demonstra que você é confiável e leal. Aprenda algo sobre o que você é apaixonado. Quando você fala sobre algo que ama, seus olhos brilham e isso é magnético. Tenha uma opinião própria sobre as coisas. Não seja o cara que concorda com tudo só para agradar. Lembre-se, a mudança é gradual. Não espere resultados da noite para o dia. Mas se você aplicar isso de forma consistente, em 90 dias você vai ser uma pessoa completamente diferente. E as mulheres ao seu redor vão perceber essa mudança. Elas vão começar a te ver com outros olhos, te valorizar mais, buscar sua atenção. Agora eu quero saber de vocês. Qual dessas 7 coisas vocês acham mais desafiadora de colocar em prática? Qual vocês já fazem naturalmente? Qual mudou completamente a perspectiva de vocês sobre relacionamentos? Comentem aqui embaixo. Adoro ler cada comentário e sempre respondo vocês. E se este conteúdo realmente agregou valor à vida de vocês, te convido a fazer essas 2 coisas. Primeiro, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre relacionamentos, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Segunda, deixem um like se o conteúdo foi útil. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Um abraço enorme da Doutora do Amor e lembrem-se, vocês merecem relacionamentos extraordinários, mas primeiro precisam se tornar pessoas extraordinárias. Até o próximo vídeo!